deixar aqui aberto. Amém? Tá gravando. Glória ao nome do Senhor Jesus, irmãos. Hoje nós vamos começar. Eu fiquei 2 semanas fora, como falei com os irmãos. Estava trabalhando em Pirapora. Nosso irmão Judá, nosso professor, deu 2 excelentes aulas para vocês sobre geografia bíblica e costumes bíblicos. O restante do conteúdo tá no... O restante do conteúdo tá na plataforma para os irmãos acessar. E hoje nós vamos começar uma matéria que chama exegese e hermenêutica, tá bom? Porque elas são amarradas. E nós vamos entender por que elas são amarradas. Antes de mais nada, nós vamos fazer uma oração para começar a nossa aula. E nessa oração, vamos apresentar a nossa irmã Odete, a família dela, que perdeu o tio. Que o Senhor console o coração e fortaleça. Amém? Glória a Deus. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, nós te damos glória, louvor, te damos honra, meu Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te agradeço, meu Deus, pela vida, meu Pai, de cada um dos alunos que aqui estão, a vida, meu Pai, dos alunos, meu Pai, que estarão, meu Pai amado, entrando nessa aula, aqueles que não poderão participar, meu Rei. Meu Deus amado Senhor, em nome de Jesus Cristo, fica conosco, nos conduzindo em toda a sua verdade. Ó Deus, quero te pedir, meu Pai amado Senhor, que o Senhor venha nos encher do teu Espírito, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Minha esposa linda está aqui do lado. Nós vamos começar a nossa aula de hoje. Existem algumas matérias na teologia que elas nunca acabam, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo assim para os irmãos. A doutrina sobre Deus, teologia própria, a gente consegue findar ela com o raciocínio. Como é que eu digo? Se eu tenho uma linha bíblica, teológica, bíblica, ortodoxa, que é a palavra, de maneira correta, você consegue estudar toda a doutrina sobre Deus e chegar ao final. E quando eu digo chegar ao final, é chegar ao final dos escritos, ok? Beleza? Não chegar ao final do conhecimento de Deus, porque dos atributos de Deus é a sua eternidade, a sua onipresença, onipotência. Então, é inatingível de maneira intelectual, certo? Então, quando a gente, por exemplo, pode ser o Samuel, qualquer vertente que saia muito se torna heresia. Por exemplo, nós vamos estudar na próxima matéria teologia sistemática. A próxima matéria teologia sistemática vai ser, por exemplo, Deus é eterno. Então, Deus, ele é santo. Qualquer outra possibilidade disso é heresia. Então, se eu for estudar a teologia de Deus pura, verdadeira, não tem como para onde variar. Ok? Os irmãos estão entendendo o raciocínio? Agora, por exemplo, hermenêutica e exegese. O que vai acontecer, o que nós vamos estudar hoje? São matérias que a gente tem que sempre estar estudando. Nessa primeira aula, irmãos, eu vou traçar para os irmãos o caminho, as ferramentas básicas, na verdade, o caminho para fazer uma boa interpretação da Bíblia e uma boa aplicação da Bíblia, certo? Eu vou falar das ferramentas principais e das secundárias. Na semana que vem, eu vou passar para os irmãos algumas outras ferramentas e nós vamos tentar interpretar um texto. Nos debruçar sobre o texto. Amém, meus irmãos? Amém? Beleza? Tranquilo? Amém? Glória a Deus. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vou compartilhar minha tela porque hoje eu vou explicar desenhando, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, ok? Muito bom. Glória a Deus.
Glória a Deus. Qualquer dúvida que os irmãos tiverem, eu vou abrir o Paint aqui. Qualquer dúvida que os irmãos tiverem, os irmãos podem falar. Ô, irmãos, aqui, ó, vou pegar o texto aqui, pôr uma cor aqui bonitinha, vermelhinho. Vou cá. Irmãos, essa parte da teologia, ela tem 3 matérias, que é homilética, que é a arte de pregar. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu puxar aqui. Né? A arte de pregar. E, irmão, é o fato de expor. O que eu digo? Nós teremos uma matéria sobre homilética lá na frente. Como pregar, como estruturar um sermão, como se apresentar, quais são os tipos de pregação, quais são os caminhos que se tem para pregar. Essa é uma matéria totalmente separada, tá bom? Então, aqui, irmãos, é a forma. Vou escrever aqui. Forma. Beleza, pessoal? A forma. Hoje nós vamos estudar 2 matérias. Hermenêutica. Hermenêutica. Que é o hermenêutica é o quê? A ciência da interpretação de textos sagrados ou jurídicos. No geral, pessoal, a gente fala hermenêutica, que é a arte de interpretar, beleza? Hermenêutica é a arte de interpretar. Então, isso aqui não está preocupado com forma, mas está preocupado com conteúdo. Calma aí, volta aqui. Vamos lá, isso aí. Travou aqui. Aqui está preocupado com conteúdo. Beleza? A segunda coisa que nós vamos falar aqui, irmãos, também é exegese. Exegese. Que é o quê? A ciência de dar aplicação ou sentido ao texto no contexto lido. Conteúdo também. Isso quer dizer, irmãos, por exemplo, homilética. Homilética é a fórmula. Eu posso falar para os irmãos em forma literal. Eu posso chegar para os irmãos e falar assim, hoje, nessa noite, dia 11 de julho de 2022, às 9h16, eu quero dizer para vocês a aula de hermenêutica e exegese. Eu posso fazer um poema. Lá estava em cima do monte, perdido no caminhar. Achei um livro e resolvi o interpretar. Estava falando sobre a exegese e aplicando me pus a falar. Ou posso cantar, são a forma. Homilética se trata da forma. Hermenêutica se trata de interpretar, ok? Por exemplo, existe uma coisa, um velho ditado. Qual que é a diferença de hermenêutica e exegese? Hermenêutica é interpretar. Hermenêutica é saber que sal e mel são coisas completamente diferentes. O sal deriva da terra, do mar, é um composto mineral com um gosto salgado, um gosto resistente ao lábio, ao paladar, beleza? O mel é produto de animais, é um produto orgânico das abelhas em sua colmeia, que tem um gosto doce. Isso é hermenêutica. Eu interpretei o que uma coisa é e o que outra coisa é. O que é exegese? É aplicar. E o que é aplicar? Aplicar, eu vou dizer o seguinte, vou fazer uma exegese. Como eu conheço o sal e conheço o mel, eu tenho certeza que não é saudável misturar sal com mel. Estou dando uma aplicação para as duas coisas. Os irmãos estão entendendo a diferença de um para o outro? Sim ou não? Ficou claro? Então, é gostoso misturar sal. Mel. Você já misturou?
Esse é horrível. Se alguém já misturou sal com mel aí, comenta para nós. Então, irmãos, esse é o detalhe. Por isso que elas andam juntas, porque não adianta, irmãos, eu ter uma excelente interpretação do texto e não conseguir aplicá-lo. Eu não consigo aplicá-lo. Então, todo mundo já ouviu um tipo de sermão que a pessoa fala assim, olha, esse livro foi composto por 600 anos antes de Cristo, aquilo outro. O escritor escreveu em aramaico por volta de tal século, tal. Acabou a mensagem. Ué, mas calma aí. Ué, e aí? O que isso vai mudar na minha vida? Nós estamos falando, irmão, não de estudo, igual a gente vai. Vocês estudaram Antigo Testamento, Novo Testamento, Bibliologia, Geografia. Eu estou estudando para conhecer. Estou falando assim, de absorção, de conhecimento. Então, sem aplicação, foge o sentido. Tá bom? Ok? Muito bem. O conteúdo que eu vou passar para os irmãos aqui é de um livretozinho que eu ganhei, me emprestaram alguns anos atrás, chama Pregação Expositiva, uma das 9 marcas de uma igreja saudável. Não está naquele material, irmãos, que eu passei para vocês, não está naquele material que eu passei para vocês para lerem, os diáconos, futuros diáconos da igreja, nem os líderes do grupo. Mas eu vou fazer uns desenhos aqui, os irmãos vão ver que dá para entender como fazer uma boa interpretação bíblica. Tá bom, meus amados irmãos? Ok? Muito bem. Lembrando que hoje a gente não vai falar sobre pregação. Claro que são ferramentas para pregar, mas hoje a gente não vai falar sobre a forma. A forma nós vamos falar lá na frente, tá bom? Agora nós vamos falar sobre o conteúdo. Essas ferramentas que eu vou dar para os irmãos, meus amados irmãos, elas são para o contato com a palavra de Deus de uma maneira geral. Por exemplo, quando a gente vai preparar uma pregação, quando a gente vai preparar uma palavra, quando a gente lê a Bíblia de manhã, nos nossos devocionais ou à noite, quando você escuta alguém pregando, tudo isso é para esses momentos, certo? Então, muito bem. Como começar interpretando um texto sagrado? Alguém sabe me dizer qual que é o primeiro passo para interpretar um texto sagrado? Quem sabe me dizer o primeiro passo para interpretar um texto sagrado? Ler. Vamos lá. O que mais? Vamos lá. Quem fala? Procurar mais referências sobre ele. Procurar mais referências sobre o texto, Kézia disse. O que mais? Samuel, o que fazer? Ana, o que fazer? Hã? Só Samuel? Só Enos e Kézia? Cadê os outros? Ver o conteúdo? Normalmente procurar estudos sobre o texto também ajuda bastante. Ver o contexto. Nossa, vocês estão num nível muito além, viu, gente? Muito além. Primeiro passo, irmãos, para interpretar qualquer texto é orar. Pedir que o escritor fale conosco. Espírito Santo. Espírito Santo vem, Espírito vem, Espírito Santo. Irmãos, em tudo que a gente for ter qualquer contato com a palavra de Deus, nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo porque nossa mente ainda tem traços do velho Adão. E o diabo pode querer usar isso para nos fazer entender errado o texto. Precisamos do Espírito Santo porque a gente precisa ver a voz do Senhor todo dia. Tem gente que lê a Bíblia, irmãos, como se fosse um jornal.
Tem gente que põe a Bíblia assim também como se fosse algo que não pudesse ser tocado, né? Oh, meu Deus, eu não posso, Senhor, tocar na Bíblia agora. Não, irmãos, mas todo momento que você abre a Bíblia, Deus quer falar com você. Então, pedir ao Espírito Santo, orar. Os heróis na fé jejuavam, irmãos, para ter interpretação de texto. Tem uma história que a esposa de Martinho Lutero arromba o quarto dele porque ele se tranca e ele estava jejuando para conseguir escrever um comentário sobre os Salmos. Então, irmãos, essa dependência tem que ter. Quando eu for pregar, tem que ter mais dependência ainda, irmãos. Meu coração tem que ferver do Espírito Santo. Por quê? Porque nós herdamos, nós somos, irmãos, depravados por causa do pecado de Adão. Todos nós somos totalmente depravados e só o Espírito Santo para convencer as verdades na Bíblia, na palavra de Deus. Então, o primeiro passo, irmãos, é orar, 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 pedir a Deus que nos direcione. Sempre vai, irmãos, com o coração voltado. E aí, irmãos, existe um ponto de fé. O que é o ponto de fé? Eu tenho que orar e crer. Que quando eu ler a Bíblia, por mais que eu não sinta nada, eu vou, irmãos, por mais que eu não sinta nada, Deus está falando. O versículo mais simples a ler, eu não tenho que precisar. Falou o versículo, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Acabou. Está ali, é a palavra de Deus. Nós estudamos, irmãos, que nós acreditamos na plena e total revelação de Deus para nós. Então nós temos que orar para que o Senhor fale conosco. Amém? Daqui nós vamos puxar os outros pontos. O segundo ponto, irmãos, que os irmãos já falou, que é o ponto mais comum, nós temos que ler o texto sagrado. Deixa eu pôr aqui. Nós temos que ler a Bíblia. E aí, irmãos, por exemplo, eu tenho que entender, eu tenho que ler a Bíblia. Ler a Bíblia é obrigação. Se vocês não fizeram isso, vocês se esforcem para até o final do ano fazer. Todo crente tem que ler a Bíblia de capa a capa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Ana, você já leu a Bíblia de capa a capa, Ana? Sim ou não, Ana? Ana? Não. Pois é, você tem 5 meses para terminar a Bíblia de ler capa a capa. Enos, você já leu a Bíblia de capa a capa, Enos? Sim, glória a Deus, Enos. Samuel, você já leu a Bíblia de capa a capa, Samuel? Sim. Kézia, você já leu a Bíblia de capa a capa? Sim. Sim. Eu também já li a Bíblia de capa a capa. Sem ser soberbo. E é muito bom. Depois da 11ª vez ou 12ª, eu parei de contar. Mas todo ano, acho que só teve 1 ou 2 anos da minha vida que eu não li a Bíblia de capa a capa. Então, tem que ler a Bíblia de capa a capa. Tem que ler. Se você ler 6 capítulos da Bíblia por dia, você lê ela em 6 meses. É tipo assim, terminar de ler e começar de novo. Terminar e começar de novo. Ler a Bíblia. E aí, irmãos, por que eu tenho que ler a Bíblia? Porque o texto que Deus falou comigo, vai falar com que você vai pregar, que Deus está te direcionando, está na Bíblia, que está dentro de um livro, está dentro de um capítulo, está dentro de um parágrafo, que está dentro de um versículo, e tem palavras que não conhecemos. Ok? Então, por exemplo, eu tenho que ler a Bíblia. E aqui, irmãos, a gente descobre uma coisa essencial. Por exemplo, os irmãos já ouviram pregações de pessoas muito humildes, muito simples e pregaram muito bem, mesmo na sua simplicidade, e não cometeram erro nenhum. Por quê, irmãos? Porque os irmãos tinham acesso a esses 2 caminhos, oravam e liam a Bíblia. Eu fico muito abismado, como assim, eu já convivi com irmãos muito simples, irmãos que eu mesmo tive um pastor em São Paulo que foi fazer teologia depois de muito tempo, e por causa de fatores sociais mesmo, e ele sempre pregou muito bem. Por quê? Porque fazia
O mínimo. Lia a Bíblia e orava. Ponto. Eu fico muito indignado quando eu conheço pessoas que são nesse nível de simplicidade e pregam tão bem e vê doutores que pregam tão mal. E quando pregam tão mal. E por que pregam tão mal? Porque não cumprem o requisito, não cumprem o mínimo, que é orar e ler a Bíblia. Quem aqui já passou pela ideia, irmãos? Quem aqui já passou pela ideia de que ouviu uma pregação e falou assim, cara, ele não leu o texto direito. Ele não leu o texto direito. Meu Deus, alguém já passou por esse coisa? Eu não estou falando de textos difíceis, você vê assim, tá na cara, o cara não leu o texto. Alguém já passou por isso? Gente, ele está falando isso? Meu Deus, mas não é isso que está falando, não. Morcego. Hã? Morcego? Misericórdia. O morcego entrou aqui em casa. Já? Entendeu, irmãos? Então é isso. Ler e ler a Bíblia. Nesse ponto de ler a Bíblia aqui, irmãos, eu tenho que entender que é a vontade de Deus que prevalece. Deixa eu até colocar aqui de um jeito para os irmãos verem. Não. Vontade de Deus. Ficou feio. Deixa eu pegar aqui a letrinha aqui. Aqui. Vontade de Deus. Vontade de Deus. Por que a vontade de Deus prevalece? Irmão, porque tem pessoas que falam assim, tem pessoas que são facilmente, e é uma coisa que, graças a Deus, eu não sou tentado, mas tem muitas pessoas que são tentadas a isso. Ele lê um livro. Nossa, que comentário interessante. O que ele faz? Fica procurando um texto na Bíblia para conseguir comentar a mesma coisa que aquela pessoa comentou, quando não fala sem ter na Bíblia. Isso é forçar a minha vontade sobre o texto. Nós somos escravos da Bíblia. Eu prego o que a Bíblia está dizendo. Eu prego o que a Bíblia está dizendo. Eu não tento colocar a minha vontade na Bíblia. É a vontade na Bíblia que prevalece sobre mim. Os irmãos estão entendendo? Sim, irmãos? Estão entendendo isso aqui? Porque, por exemplo, eu quero pregar sobre amor. Todos nós temos uma definição de amor, irmãos, que aprendemos na família, na escola, na igreja. E aí eu tenho toda a minha definição de amor, mas quando eu vou pregar, eu tenho que pegar a minha definição e ver se ela se encaixa na Bíblia. Se ela não se encaixa, eu tenho que tirar o que não se encaixa e aceitar somente aquilo que a Bíblia está dizendo. Ok, meus amados irmãos? Muito bem. Nós vamos passar por 4 passos. Então, 5 passos com a oração. Então, é orar e ler a Bíblia. Orar e ler a Bíblia. E aqui, irmãos, tem um parágrafo aqui muito importante, irmãos. Português é bom, tá? Português é bom. Você não pode cobrar português daqueles que não têm acesso. Por exemplo, ninguém vai ficar desdenhando do português de alguém que não tem acesso. Agora, meu amado irmão, vocês são todos aqui, ó. Todo mundo tem o ensino médio, todo mundo tem acesso à internet. Então, errar a interpretação de uma palavra do português é vergonhoso, viu? Desculpa, vergonhoso interpretar, meu anjo. Mas eu falei errado. Não é fácil. Falei lado. Interpretar, irmãos, é vergonhoso. Vergonhoso. Então, tenha isso aqui. O português tem que estar em dia. Essa parte aqui, os irmãos entenderam? Uhum. Tem alguma definição? Tem alguma pergunta aqui? Tudo tranquilo? Sim? Hã? Fala suas possíveis. Ok? Amém. Amém. Irmãos, isso aqui está resolvido, certo? Isso aqui está muito bem. Está muito bem. Se você seguir esses 2 pontos aqui, irmãos, você consegue ser um pregador do evangelho com o sucesso bíblico necessário. Mas vamos lá. Mas nós queremos aprofundar. Qual que é o próximo ponto, irmãos? O próximo ponto é o seguinte. Esse texto tem o que chamamos de contexto. Opa! Esse texto aqui tem um contexto. O contexto.
O contexto, irmãos, esse texto foi escrito em um tempo. Então, nós temos que olhar, foi escrito em um tempo. Por exemplo, todos os textos da Bíblia são há 2000 anos atrás. Então, nós temos o contexto do tempo. Foi escrito, irmãos, em um local, que é geográfico. Por exemplo, não foi 2000 anos atrás no Brasil, nem tinha Brasil 2000 anos atrás, né? Tinha os índios aqui. Mas tem um local. Então, ó, tem um contexto e tem um local. Ah, beleza. Eu tenho a diferença de tempo e tenho a diferença de local. A diferença de tempo, local. Tranquilo. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Nós temos dois textos que acontecem no mesmo tempo. A história de José e a história de Judá. José estava no Egito, sujeito aos costumes do Egito, e Judá estava na terra de Canaã, sujeito aos costumes de Canaã. Então a gente vê que eles estão exatamente ao mesmo tempo vivendo em locais diferentes. Então existe esse contexto. O outro contexto, irmãos, é um contexto de povos. E aqui nós temos os costumes. Costumes, certo? Costumes. Pois bem, os irmãos já estudaram a matéria anterior e viram algumas coisas. Se alguém chegar aqui na minha casa e eu der para ele uma bacia e uma toalha, a pessoa vai ficar, para que isso? Não estou entendendo isso, não. Por que uma bacia e uma toalha? Não, para você lavar seus pés, hein? Você lavar seus pés. Mas para que lavar meus pés? Eu estou de tênis, vim de carro. Vou lavar o pé para quê? Pelo amor de Deus. Então, assim, costumes diferentes. Por exemplo, um costume diferente. Normalmente, em alguns lugares, quando você é convidado, você não deve levar nada. É falta de educação oferecer, levar alguma coisa. Em outros lugares, é falta de educação você não se oferecer para levar algo. E existem costumes. E aqui nós temos a diferença da língua. Não existe diferença de idioma. Nós falamos português, que é uma língua fruto, não é uma língua raiz, porque ela é oriunda do latim. O nosso português brasileiro, além de ser oriunda do latim, tem influência da África, influência do tupi, influência do francês, certo? Os portugueses têm influência do espanhol, têm influência dos árabes. Então, tem a língua, e também tem um fato interessante que nós temos que levar em conta, as religiões. Ok? Muito bem. Então, o contexto em que o livro foi escrito é importante para nos ajudar a ter uma interpretação clara. Mas o caminho, irmãos, tem que ser esse caminho que eu estou desenhando aqui, ó. Olha, eu vou orar pedindo a Deus, vou ler, reler, li. Ok, agora eu vou tentar entender o contexto. Tentar entender o contexto de tempo, de local, de povos, de línguas, de costumes. Até aqui tá tranquilo, irmãos? Certo? Amém? Amém? Muito bom. Muito bom. E no caminho, irmãos, a gente não pode esquecer de, no caminho, continuar sempre no nosso caminho aqui, irmãos, se voltando para esse ponto aqui, ó. Sempre, em todo o caminho, continuar orando e pedindo a Deus direção. Certo? Ok? Maravilha. Então vamos lá, meus amados irmãos. Qual que é o próximo passo agora? O próximo passo, ó, orei, li, vi o contexto, eu tenho que entender uma coisa. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui. Precisa de um pouco mais de espaço. Só aqui, irmão, só para eu ter mais espaço aqui, para poder trabalhar para os irmãos. Aqui. Agora sim. Não tem mais espaço. Agora eu volto para cá. Aqui. Irmãos, qual que é o tema, irmãos? Eu tenho que entender um terceiro ponto, que é o terceiro ponto é o seguinte: a mensagem.
Deixa eu pôr aqui de outra cor, vamos pôr de um azul aqui, em homenagem aos cruzeirenses. A mensagem. Qual era a mensagem original? Irmãos, aqui é uma coisa ruim de se ouvir, tá? Aqui é uma coisa ruim de se ouvir. Então, por exemplo, eu vou estudar isso aqui para chegar na mensagem. Essa setinha ficou feia, né? Mensagem. O que é a coisa ruim para se ouvir? Irmãos, o livro de Coríntios foi escrito para quem? Para quem foi escrito o livro de Coríntios? À primeira vista, irmãos, à primeira vista, o livro de Coríntios foi escrito para a Igreja Redenção e Graça do Santo Amaro, sim ou não? Sim ou não? E aí, irmãos? Sim ou não? Não. À primeira vista, irmãos, o livro de Coríntios não foi escrito para a Igreja do Santo Amaro. O livro de Filipenses foi escrito para os batistas da Esperança e Vida? Não. Não foi escrito, irmãos. Então eu tenho que entender qual que era a mensagem que estava sendo passada naquele texto, naquele ambiente, naquele contexto. Naquele contexto. E eu tenho que lutar, irmãos, para entender o que o apóstolo Paulo estava falando, o que o apóstolo João, Pedro, Lucas, o irmão que escreveu Hebreus, o que ele estava falando, Tiago, acerca daquela mensagem original. Se eu ler e reler, irmãos, se eu olhar o contexto, essa mensagem aqui começa a ficar muito clara. Muito clara. Essa mensagem começa a sair com uma clareza profunda, sempre se voltando para orar a Deus, sempre se voltando para orar a Deus. Bom, quer ver um texto aqui, irmãos? Ó, vamos lá. Deixa eu pegar um texto aqui da palavra de Deus. Aqui no texto. Qual que foi a carta que você fez? 3 João? 3 João. 3 João aqui, a epístola de João. Bom, só tem um capítulo, né, irmãos? Então aqui tá fácil da gente trabalhar com ela aqui. Hã? 3 João, ok? Beleza, olha aqui, irmãos. Ao presbítero amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amo, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como vai bem a tua saúde. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram a tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que esses, do que o que os meus filhos andam na verdade. Amo, amado, procedes fielmente em tudo que fazes, para que te vá bem para com os estranhos, que a sua presença da igreja testifica no teu amor, os quais te conduzem como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diófrides, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede que os querem receber e os lança fora da igreja. O cara era ruim, né? Amados, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto. Todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade. Que testemunho que Demétrio tem? Também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito que vos escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos face a face. Paz seja contigo, os amigos te saúdo os amigos por nome. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. A gente vai, irmãos, aqui, ó. Seguindo o nosso passo aqui. Ler, reler, ler, reler, ler, reler. Li. O que esse livro está falando aqui? É uma carta do apóstolo João ao seu companheiro de ministério Gaio. Muito bom. João está muito feliz com a vida de Gaio. Gaio é crente mesmo, para valer, para rachar.
e não é só João que está feliz, os crentes diz que Gaio é crente mesmo, ok? Dá uma recomendação para Gaio receber os gentios, quer ver? As igrejas continuam, aqui embaixo está falando, cadê, Senhor, gentios? Meu Deus, digno de farás, testifica, amado, essas coisas são da legislação, alguns vão servir, sem procedência com os irmãos que estão com a presença testificada com a digno, porque farás isto, serão os cooperadores da verdade. Aqui, ó, porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios. Beleza, então para receber, portanto, os tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Então, possivelmente, daqui a pouco eu chego lá nessa parte. Saíram, beleza, fala mal de Diófrenes, não fala mal. Na verdade, João não fala mal, fala a verdade. Que Diófrenes é um traíra, entendeu? Traidor, safado. Crente safado, não é crente. Ô, irmãos, eu descobri uma coisa lendo esses dias, que não existe crente carnal. A ideia original do texto não é falar que existe crente carnal. Paulo está querendo dizer assim, olha, vocês são água seca, vocês são vento silencioso, vocês são subir para baixo. A ideia de que é uma contradição. Né? Interessante, mas vamos chegar lá. Então, não fala mal, fala a verdade desse Diófrenes, cabra safado, ok? E no final, dá testemunho de Demétrio. E termina dizendo que quer escrever muita coisa para ele, mas resolveu deixar para falar cara a cara. E paz do Senhor, como todo crente deve cumprimentar, né? Paz seja contigo, pá, beleza. O que nós fizemos aqui, irmãos? Nós lemos, relemos. Glória a Deus. O que a gente vai entender aqui? Agora vamos lá. Qual que é o tempo, o local, o costume, a língua, a religião? Então, vamos passar nesse texto aqui, irmãos, e vamos olhar. O tempo é aproximadamente 1900 anos antes. Beleza, então é no tempo do final da igreja primitiva, que a gente chama. Nós vamos estudar na história da igreja. Final da igreja primitiva. Qual que é o local? Possivelmente uma das igrejas localizada em Éfeso, na Ásia Maior, onde João era apóstolo e bispo das igrejas da região ali. Não fala mais ou menos o local, mas diz muito bem a posição. Qual que eram os costumes? Ó, a gente está vendo aqui que o costume tinha um local de reunião, os crentes se reuniam na igreja, porque eram lançados fora da igreja, e tinha um costume de grande hospitalidade, né? Porque era para receber os santos nas suas próprias casas, né? Que Diófrenes não recebe e Diófrenes impede aqueles que querem receber. Então havia um costume de receber os crentes em casa, uma hospitalidade. O que mais que a gente fez aqui? Aqui possivelmente é grego, e nós estamos falando de uma igreja possivelmente na maioria judia, porque tem uma recomendação para receber os gentios aqui, ó, como a gente viu aqui no versículo. Em outra tradução fala que são missionários. São, na verdade, esses irmãos aqui para receber, meus irmãos, é quem saía pregando o evangelho. Então você passava na igreja, saía pregando o evangelho e pedia hospedagem na casa dos crentes para você continuar pregando. E aí tinha uma recomendação na história da igreja que é o seguinte: se você chegasse, por exemplo, eu chegava na casa de Enos, falava assim, ô Enos, eu sou missionário, eu sou apóstolo, eu sou pastor de Jerusalém, estou passando aqui para pregar o evangelho de Cristo, trazer uma palavra de consolação para os irmãos. E aí, irmãos, não é Bíblia, isso não é Bíblia, que é o costume. Tinha a recomendação das igrejas o seguinte: se esse irmão ficasse 3 dias, ele podia ficar 3 dias de graça, comendo e bebendo de graça a custa dos santos. Se passasse de 3 dias, o irmão resolvesse ficar, ele tinha que arrumar um emprego e construir a casa dele, ou seguir viagem pregando o evangelho. Interessante, né? Muito bem, muito bem. E qual que é a mensagem, irmãos? Qual que é a mensagem original dessa carta para nós? A mensagem original dessa carta é evidente a preocupação pastoral de João com a saúde
do irmão Gaio, com a vida espiritual do irmão Gaio, com a igreja que o irmão Gaio, com o irmão Gaio dirige, o presbítero Gaio dirige, mas não somente a dele, a preocupação pastoral do nosso irmão acerca de Diófrenes e os seus erros como pastor de uma igreja, de tal, irmãos, como é que o orgulho tem, né? Esse aqui é o Diófrenes se achava superior ao apóstolo João. Quando você encontrar alguém metido a besta, você lembra que Diófrenes quando você achar alguém metido, cara, você fala assim, você pode chamar ele de Diófrenes, cara. Você lembra que Diófrenes se sentia em primazia em cima do apóstolo João. Ó, que coisa louca, né? Ok? E dá testemunho de Demétrio, que Demétrio possivelmente ia passar por lá para Demétrio ser recebido. Essa é a mensagem da igreja. Essa é a mensagem do livro. Até aqui os irmãos entenderam? Sim ou não? Tá claro isso aqui, irmãos? Para alguns é chovendo no molhado, né? Tô chovendo no molhado, não tô, mas amém. Ok. Qual que é o próximo passo, irmãos? Esses 3 passos, irmãos, faz a gente entender. Mas esses 3 passos, irmãos, e aqui é o passo, eu digo que esses 3 passos é o passo do teólogo ímpio. Aqui os 3 passos é o passo do teólogo apóstata, vamos dizer assim. Sem falar da oração. Por quê? Qual que é o próximo passo, irmãos? O próximo passo, irmãos, é o passo que nós chamamos de... Deixa eu pegar uma cor aqui. Vermelha não saiu. Vou pegar aqui. É o passo da aplicação. Aplicação. O que é isso, irmãos? O que isso muda na minha mistura? Era uma gíria que a gente usava na escola técnica. O que isso me afeta? Afeta. Ok? Mas cadê a aplicação? Não ficou a aplicação escrito. Um pouquinho a aplicação. Sumiu a palavra aplicação. 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 Irmãos, a pergunta é: como que isso tudo se encaixa na minha vida? Como que isso tudo aqui, irmãos, se encaixa no meu ser? E é nessa hora aqui, irmãos, que eu vejo o Espírito Santo trabalhando de maneira maravilhosa no nosso coração. Ok? Por quê, irmãos? Vamos lá. Me diz aqui uma aplicação desse texto aqui. O que isso tem a ver conosco? Vamos ver aqui, começando com a nossa irmã Ana. Ana, fala para nós aqui. Que lição eu posso aprender e tirar desse texto aqui? Desse capítulo 1 de 3ª de Pedro. Que lição eu posso tirar disso aqui? E fala uma lição. Uma lição. Vamos ver aqui. Uma lição. Ana, você está entre nós? Ana? Ana tá aí, gente? Tá, não tá? Ana? Cadê? Deixa eu ver se tá aqui. Oh, Ana saiu. Oh, Deus, Ana saiu. Tô chamando, invocando. Tô invocando o nome de Ana em vão. Vamos lá, por ordem de entrada, então. Enos. Uma lição desse texto aqui, Enos. Uma lição desse texto aqui. Uma lição, Enos. Enos. Ó, quem voltou aí? Ana voltou. Beleza. Enos, uma lição. Enos, você tá aí, Enos? Jesus, todos me deixaram. Somente minha esposa ficou. Travou aqui. Ana, você tá me ouvindo? Você ouviu a pergunta que eu fiz, Ana?
Você ouviu? Vamos lá, enquanto Ana está se recuperando ali, Enos. Hã? Enos saiu? Não, açaí apareceu aqui. Ah, tá. Enos. Você está aí, Enos? Enos. Samuel. Ué, cadê os crentes? Olha lá, você tá lá. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Enos, Samuel, tá tudo aqui. Vocês estão aí, irmãos? Não sumiu, olha que absurdo, Deus. Então tá. Vai, amor, uma lição aqui. Uma lição, É. essa parte. A preocupação de João em saber como é que está Gaio, porque a gente, pelo que eu entendi, dá para ver que ele foi uma pessoa que ele ganhou para Cristo e deixou ele em certo lugar para cuidar daquele local onde que ele foi designado a ficar, enquanto João não está em outro lugar. Pronto, você está interpretando. Agora tá. eu quero uma lição. O que que isso aqui, ó? O que que isso aqui, ó? O que que isso aqui afeta a nossa vida? O que que eu tenho que fazer em cima desse texto aqui? Voltar diante de obras para correr. Ai, meu Deus. O que afeta É o que você tem que fazer. Olha, eu aprendi que eu devo fazer o quê? não sei. Vamos seguindo o Deixa que eu pensar. fala aí. É uma aplicação. Aprendi que eu tenho que ser verdadeiro, mesmo que quem é superior a mim não está vendo o que eu estou fazendo. Mas de onde você tirou isso? Porque eu vejo que Gaio ele tem sido verdadeiro, mesmo que João não esteja lá vendo o que ele está fazendo, porque ele recebia os irmãos, beleza, e às vezes ainda despedia eles com alguma coisa para eles se manterem no caminho. Muito bom. Amém. Isso aí. Ok. Qual é a lição e a aplicação que você tira daqui, Ana, de João 3? Gente, cadê todo mundo? Cadê o povo? Ana? É. Então vamos lá. Então, irmãos, aqui, ó. Se eu seguir fidelidade, ó, por que fidelidade, Ana? Fala para mim. Por que fidelidade? Explica para nós aqui, elabora melhor para nós aí. Por que fidelidade? Mesmo eles sendo estrangeiros. Amém. Glória a Deus. Muito bom também. Muito bom. Então, irmãos, a aplicação e como isso nos afeta. Os irmãos estão vendo que, por exemplo, aqui, ó. Se eu pego um texto e pulo direto para a aplicação, eu posso correr o risco de não entender o que o texto está falando. Eu posso correr o risco de negligenciar muitas coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. As irmãs usarem véu na igreja. Aqui, ó. As irmãs usarem véu na igreja. Se eu leio a Bíblia e corro direto para a aplicação, eu tenho uma aplicação. Só que eu pulei o contexto, pulei a mensagem original. Se eu fico aqui, só leio o texto e vou somente para o contexto, eu fico dando uma aula de teologia na igreja, só que não traz edificação para ninguém. Alimenta o coração, alimenta a mente, mas não alimenta a alma, não alimenta o ser, não alimenta o espírito, certo? Ok, se eu leio o texto e pulo direto para a mensagem original, e eu fico pensando, mas por que ele está falando isso aqui? Sempre temos que varrer esses planos aqui. Ok, irmãos? Ok? Muito bom. Última dúvida aqui, meus amados irmãos.
para a gente poder terminar. Qual que é a questão? Pastor, quando devo usar material teológico? Pastor, quando devo usar material teológico? Ok. A explicação é o seguinte, irmãos. Dicionários bíblicos, comentários, vídeos no YouTube, que agora é um material teológico. Deixa eu ver o que mais. Me fala aí, irmãos. Bíblias de estudos são tesouras, não paz. O que isso quer dizer? Vou explicar melhor aqui numa segunda frase. Deixa eu pôr aqui. Aqui. Mudar até a cor. Verdinho. A minha mente e oração é a pá. Ok. Vou cavar um buraco muito grande. Eu vou usar uma tesoura para cavar o buraco, irmãos? Sim ou não? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Existem pessoas que se tornam terrivelmente preguiçosas teologicamente. O que a pessoa faz? A pessoa. O que a pessoa faz? A pessoa pega um texto, vai para o comentário A, comentário B, comentário C, comentário A, comentário B, comentário C. O que ela simplesmente faz? Ela não se esforça mentalmente em oração para poder entender o texto. Ela monta um compilado de comentários, e pronto, e repassa, como se fosse um papagaio, certo? Qual que é a recomendação correta? Peguei um texto, vou orar, pedir a Deus para me direcionar, para me guiar, e vou estudar o texto, ler o texto, vou fazer as minhas interpretações, os meus comentários. Olha, eu acho que o contexto era esse, eu acredito que a mensagem original é essa, eu vou aplicar tal coisa, pronto, me esforcei, interpretei o texto, tive as minhas percepções, ok? Muito bom. E agora? Agora eu vou com as tesouras, eu vou aparar o que eu fiz. Calma aí, deixa eu ler aqui. Ah, moço, calma aí, eu tô certo na minha conclusão, eu tô certo no meu entendimento. Opa, epa, eu tô bem errado aqui, meu Deus, como eu tô errado. Gente, como é que eu tô errado? Aí eu vou, corrijo o que eu corrigi, para eu não ficar preguiçoso teologicamente, para eu não ficar preguiçoso teologicamente. Desse jeito, irmãos, a gente consegue matar um texto bíblico, chegar numa interpretação aceitável e louvar ao Senhor e crescer na fé. Amém? Glória a Deus. Ficou claro, irmãos? Sim ou não? Ficou claro? Ficou claro? Ficou claro? Eu vou mandar um print no grupo. Ficou claro, Ana? Enos voltou? Voltou nada. Samuel? Então, amém, meus irmãos. Eu vou mandar o print no grupo e em breve esse vídeo vai estar disponível para nós. Tá bom? Vamos orar em nome de Jesus Cristo, agradecendo a Deus por essa aula, pedindo ao Senhor dar-nos um coração desejoso e devoto em aprender a palavra dele. Amém? Amém. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor Jesus, pela aula de hoje. Muito obrigado pela vida de Kézia, pela vida de Ana, pela vida, meu Deus amado, de Enos, de Samuel, pela vida de cada um que vai assistir essa aula depois, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nos concede tua graça e teu poder para cada dia mais crescermos na tua palavra. Fica conosco, Pai, nos livrando do mal, das mentiras, das heresias, Pai.
e nos faça te servir cada vez mais para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Deus em Cristo abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Tchau, tchau.